Oi, gente, meu nome é Stephanie. Hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre, ah, na verdade, a peça Salomé do Oscar Wilde. Não é coisa, é conto, mas é uma peça. Foi lançada em 1891 e vou falar um pouco Salomé, essa peça Salomé, essa história baseada naquela história da Bíblia, da Salomé, que ela dança pro Herodes. E é bem conhecida, todo mundo conhece, então tem spoilers, mas todo mundo sabe como é que é, né? Vou falar de algumas diferenças da história original, né? Da Bíblia para a história que o Oscar Wilde escreveu. Então, fala assim sobre a história, né, do o João Batista, que eles chamam de Iocanaan. Eu fui atrás e dizem que João Batista parece que é o nome Iocanaan, outra versão do nome dele, que agora eu não vou lembrar se é lá em Israel, que chamava de Iocanaan, mas daí aqui ele é chamado de Iocanaan, mas é o João Batista. Daí o João Batista tá no início da peça, ele tá preso já, porque ele falou muito mal da Herodíades, que é a mulher do Herodes, porque ela abandonou o marido dela, que agora não me lembro o nome, para casar com Herodes. Daí ele começou a meter o bedelho e falar mal dela e ele foi preso. Só que o Herodes, assim, até gostava de algumas coisas que ele falava do profeta, né? E daí o João Batista começa a falar, e daí entra a Salomé, ela ouve o que ele tá falando e pergunta pros guardas, ele tá falando mal da minha mãe, né? Eu sei que ele tá falando mal da minha mãe. Daí eles falam, não, princesa, que era a princesa da Judéia. Princesa da Judéia. Daí falou, não, princesa. Daí ela começou a ouvir o que ele tá falando e ela quer ver ele, gostaria de ver ele. Eles falaram que não, né? Não precisa ela ver ele, né? Ver o João Batista que tá preso, né? Daí o Herodes fica o tempo inteiro olhando muito pra Salomé, assim. E daí até a mulher dele, a Herodíades, que é a mãe da Salomé, fala: pare de olhar para ela, você fica o tempo inteiro olhando para ela. E ele pede para Salomé dançar para ele, né? E a Salomé diz que não quer, que ela não tá com vontade de dançar, que ela não vai dançar. Daí a mãe dela apoia ela, fala: ela não vai dançar para você. Daí a Salomé ainda fica ouvindo as coisas que o João Batista fala lá, ele tá preso no fundo de um poço, e ela diz que gostaria de ver ele, dos guardas sempre tentando dissuadir ela. Daí ela consegue convencer os guardas a deixar ela ver o João Batista. Daí ela vai ver lá ele, ela acha ele muito bonito, assim, e daí o João Batista começa a falar pra ela sair de perto dele, que ela é filha daquela mulher, começa a falar muito mal da mãe dela, fala assim que por causa que a mãe dela casou, separou, deixou o marido para casar com Herodes Antipas. Então ela começa a falar muito mal da mãe dela, mas ela acha ele muito bonito, ela quer dar um beijo nele, tipo, e ele se afasta, chama ela de filha da Babilônia, pega e se afasta dela, e ela decide que ela gostaria muito de dar um beijo nele. Então, e dela volta, quando ela volta lá pra festa, o Herodes continua insistindo que ela dance para ele, e a mãe dela, a Herodíades, fala para ela não dançar. Daí ele fala que dá qualquer coisa, acho que ele provavelmente já tá alcoolizado, ele fala que dá qualquer coisa para ela dançar para ele. Daí ela pensa, qualquer coisa, tá? Daí ele diz assim, te dou até metade do meu reino. Daí ela pega e decide dançar. Daí ela dança a dança dos 7 véus, e depois é o pedido. Dele fala, pede qualquer coisa que você quiser. Daí ela pede o quê? A cabeça do João Batista numa bandeja de prata. E ele fica assim, ele não gostaria, né? Porque ele não quer matar o profeta, né? Ele pega e diz que dá qualquer coisa para ela, tá? Oferece e diz assim que dá joias, pedras preciosas, metade do reino, uns gansos que ele tem de estimação, tipo, dá todas as coisas preciosas que ele tem, mas não peça isso à cabeça do João Batista.
e ela insiste que ela quer a cabeça do João Batista. A mãe dela até apoia ela e fala assim que ela fez bem certo em ter pedido a cabeça do João Batista, e a mãe dela porque não gosta, porque fala mal dela, né? E ela pega e fica firme nessa decisão de que ela quer a cabeça do João Batista. Depois que ela dançou. Daí depois, como ele prometeu, né, ele manda os soldados irem lá, executar o João Batista, cortar a cabeça, entregar numa bandeja de prata. Daí entrega para Salomé numa bandeja de prata, e a Salomé pega a cabeça, assim, na bandeja de prata, e dá um beijo nos lábios do João Batista morto. E ela fala mais ou menos assim que ela viu, eu disse que eu ia te beijar, alguma coisa assim, tipo que, ai, eu devia ter marcado aqui. Ela fala assim, viu, eu disse que eu ia beijar esses lábios, daí o Herodes Antipas fica assim horrorizado, né, porque era, né, ele acha horrível que ela tenha matado ele, né, por causa, tenha feito, né, matar ele por causa que ela queria dar um beijo nele e ele não queria, né. Então ele fica assim horrorizado com aquela cena, né? Mas a mãe dela apoiou ela. Deixa eu contar aquela parte do final. Daí no final, que acontece no final? Deixa eu ver. Ai, por que eu não marquei? Por que eu não. No final ele fica muito horrorizado e ele manda executar Salomé. Ele até fala, ó, vou ler a parte final. Um raio de luar cai sobre Salomé, iluminando-a. Herodes fala, matai essa mulher. Os soldados avançam sob os escudos, esmagam Salomé, filha de Herodíades, princesa da Judéia. Então, tipo, os soldados matam o Herodes, fica muito horrorizado com aquilo que a Salomé fez, né? Fez ele fazer, né? Executar o João Batista, e manda os soldados matar a Salomé, a princesa da Judéia. Então, é uma história bem conhecida mesmo, contando é bem mais interessante você ler, porque tem vários detalhes, e é curta, na verdade, é uma peça de teatro, e é uma história bem conhecida, porque é uma história da Bíblia, e daí eu fui ver que tinha diferença, assim, eu fui ler a Bíblia, essa história na Bíblia, fui procurar, parece que em Marcos, eu nem me lembro a parte que aparece, mas, sim, eu sou ateia, mas eu tenho uma Bíblia, acho que todo ateu tem uma Bíblia, né, tem que ter uma Bíblia, né, para estudar, pra gente, quando quer pesquisar alguma coisa assim muito absurda que tem, né? Então, eu fui ler na Bíblia, a história é bem parecida, só que a diferença é que na Bíblia a Herodíades pede a cabeça do João Batista, não, instrui a filha dela a dançar e a pedir a cabeça do João do Batista. E aqui foi tudo assim, coisa da cabeça da Salomé. Ela que quis, porque ela tava com esse desejo pelo João Batista e ela queria muito dar um beijo nos lábios dele, nem que fosse na cabeça, assim, tipo, nele morto. Então, eu olhei, assim, não tem muita diferença. A diferença, assim, é que na Bíblia, a mãe dela que instrui ela a pedir a cabeça do João Batista, porque ele falava dela, né? E daí, isso aí deixa até uma lição para todos nós, porque é não meter o bedelho onde não é chamado, porque João Batista começou a falar de uma coisa que não tinha nada a ver com ele, que é a Herodíades ser casada com o cunhado dela, e acabou morrendo por causa disso, né? Tipo, acabou preso, né? Então ele não tinha nada a ver, isso aí deixa uma... tinha nada a ver com isso, né? Então deixa uma lição, né? Para não se meter onde não é chamado. E, bom, fica essa dica desse conto não, dessa peça, ela é super curtinha aqui nesse livro que eu tenho, que eu comprei no sebo, mas é um livro que tem todas as principais obras do Oscar Wilde, tem o Retrato de Dorian Gray, que tem resenha no canal, tem o Fantasma de Canterville, que eu não gostei muito, tem também outros aqui também, no final tem umas frases do Oscar Wilde, não tem De Profundis, eu não li, que ele escreve quando tá na prisão. Então fica a dica que é uma peça pequena, mas é uma peça boa. Assim, tipo, né, a versão do Oscar Wilde para a história da Salomé. Fica a dica, então, eu não sei, talvez esse seja a última resenha do ano, porque não sei, eu tô relendo um livro da Paula, da Isabel Allende, acho que eu não vou terminar esse ano. E eu tô relendo A Peste do Camus, porque na época que eu li eu não fiz resenha, então, obrigada.